Bom dia, pessoal do Fala Zé. Bom dia, Sandro. Bom dia! É isso aí. Malvadão. Pessoal, Fala Zé, assessoria jurídica, doutor Adalto Quirino Silva e doutor Antônio Batista de Araújo, o nosso amigo Twin. Advocacia e consultoria previdenciária, trabalhista e civil, Rua Tiradentes 705, lá em Araçatuba. Princesa Lanches, Rua Alcides Fernandes 568, aqui no Monte Líbano. Faquini Moda Estamparia, Rodoviária Velha Sala 6, lá no centrão de Birigui. Lá de Birigui não, aqui de Birigui, né? Apesar que nós estamos no Crevelar, é bem longe, né? É bem longe, bem 8 longe. quilômetros. 8 quilômetros. É 1 litro de gás no meu carro, 0,6. E usa moda e afins, Rua São Paulo 531. Curte a nossa live, compartilhe com seus amigos o Fala Zé. Fala, Zé! Falo sim. Obrigado. Lembra do Zé Obrigado aí Bete. dessa visita aqui em casa, cara. Estamos aqui na residência do Sandro hoje. Simples, mas aberta para quem quiser chegar. Priscila, bom dia! É isso aí. Eu falo alto mesmo, é vício. O Sandrinho aqui é Microfone, como falta microfone, tem que falar alto. Sandro, vamos lá. Eu peguei aqui a matéria que foi da última terça-feira da Câmara Municipal. Eu vou ler aqui o texto aqui para nós entrarmos nesta pauta aqui. A sessão ordinária da noite da última terça-feira, dia 16, resultou na aprovação de 4 matérias. Um projeto foi retirado de tramitação e outros 3 receberam adiamento para vistas, com um retorno à discussão para amanhã, terça-feira, dia 23. Entre os documentos aprovados está o projeto que estabelece o Plano Plurianual, o PPA do município, para o período de 2022 a 2025. Olha o barulhento lá. Daqui a pouco ele começa a cantar a música do Palmeiras lá e fica tudo certo. O pai aqui ensinou o filho a cantar o hino do Palmeiras. E o thriller? Olha o Zicão aí, não tem do Corinthians, Zico. E esse material elaborado pelo Poder Executivo que a administração municipal indica o planejamento das ações programadas em investimentos públicos a serem realizados no período de 2022 a 2025. Lei orgânica. Colocou em pauta em caráter de urgência, foi votado e aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei orgânica municipal que acrescenta texto do artigo referente à competência da Câmara. A mudança confere aos vereadores em exercício o livre acesso a repartições públicas municipais, áreas sob jurisdição municipal. A matéria foi aprovada por 8 parlamentares, que são Cabo Wesley, André Fermino, o Todd da Unidiesel, Fabiana Amadeu, José Luiz Buchala, Dr. Orstellani, Paulinho do Posto e o Wagner Mastelaro. Durante a discussão, o projeto recebeu uma emenda de autoria do Cabo Wesley para alterar trecho referente ao acesso a documentos. As alterações da lei foram garantidas por 11 votos, sendo contrário 3 vereadores. O Cezinha Pantaroto, Everaldo Santelli e o Marcos da Ripada. Foi registrada também uma abstenção por parte do vereador Vadão da Farmácia. A matéria deve voltar em plenário nas próximas semanas para segundo turno de votação. Foi o Santelli que pediu vistas, né? Dessa emenda. Não está com você a emenda lá? Sim, a emenda está aí. Aí tem um vereador que pede O Sandro vai discutir essa matéria porque ele que ficou encarregado de ver. Na verdade, eu acho que é perfeita a mudança na lei, né, no artigo 11,
ela é de fundamental importância porque os vereadores precisam ter maior liberdade de acesso, né? E isso se faz necessário no momento em que o município, como alega o texto de justificativa, se faz necessário porque é notório que o município ganha cada vez mais sobrecarga de funções diante da União, diante do Estado. Então é necessário que alguns ajustes ou vários ajustes devam ser feitos na lei orgânica. É preciso isso. Os vereadores precisam disso para ter essa liberdade. E é essa a busca, acredito, do Cabo, né? Sim, o Cabo e o Cabo Wesley foi feliz nessa mudança, está de parabéns. Porém, ao que a gente ouviu ali na Câmara, Zé, de que, inclusive, com a fala, não me falhe a memória, do pastor, ele diz que o vereador precisa, quanto mais poder, melhor. Não é bem assim, né? Porque não se pode dar todo o poder, né? E acabar passando por cima. Então, fica só uma ressalva nessa fala do pastor, quando ele justificou o voto dele, de que os vereadores precisam sim de maior liberdade e maior autonomia para fazer a fiscalização que é necessária. Sim. E é disso que se trata. Por quê? Nós estamos vivendo um momento na prefeitura, na administração pública, de haver muitas denúncias e pouca transparência do executivo. E tem 2 CI em andamento, né? Exatamente. E a gente está percebendo que o executivo está dificultando o acesso aos vereadores. Sim, o que não é bacana para o prefeito. Né? A transparência deve ser levada a sério e deve existir para com o povo. O povo foi quem colocou lá e precisa dessa seriedade de transparência. Exige essa transparência. Até porque eu tenho um pensamento que é o seguinte, Zé, se não deve, não teme. Não teme, né? Então não há por que atravancar aí, regular documentos e tudo mais. E quem fala sempre isso daí é o vereador Marcos, né? Sim. Entendeu? O vereador Marcos sempre fala isso. Inclusive, aqui dentro do Crevellaro, conversando com uma pessoa que fez parte do quadro da prefeitura, e essa pessoa falou para mim um dia, falou assim que requerimentos de vereadores para as sessões, as secretarias da prefeitura atravanca o trabalho. Com certeza. Entendeu? Mas aí você pensa, pô, quantos funcionários que não tem a prefeitura? Tem sessão que tem pessoas saindo pelo ladrão, como se diz, né? Tem muito. Tem muito, entendeu? Então pega essas pessoas que estão ali mais para ocupar espaço, bota para trabalhar, então. O requerimento ele é uma ferramenta democrática dentro do sistema público. Nós, enquanto nós estivemos ali no departamento de trânsito, eu não me esqueço disso, nós passamos praticamente 9 anos respondendo o requerimento todo dia. Sim. Todo dia vinha 2, 3 requerimentos para a gente e a gente percebia que era para atravancar mesmo. Sim. Sabe? Agora, nós temos que saber que nós não podemos, existe a lei, ela dá 15 dias para a resposta de um requerimento, né? E essa resposta tem de vir. E nós sabíamos disso e respondíamos. Sim. Né? Da forma mais breve, da forma mais simples, mas respondíamos. Não deixávamos ter a suspeita de que nós escondíamos alguma coisa. Tá? Pessoal, como você disse, existe caindo para fora. Sim, né? Sim. E os cargos comissionados da prefeitura podem ser utilizados nisso. Podem. Né? Aliás, devem ser utilizados nisso, caso haja falta de pessoa concursado que tenha o conhecimento ou que tenha o preparo
de responder responder requerimentos. sobre aquela área que o vereador está pedindo informações. Sim, sim. Entendeu? Mas nesse caso aqui, Zé, tá tudo inteirinho. Tá perfeita a mudança na lei, tá perfeita a emenda. Perfeita eu não digo porque eu tenho uma pergunta, um questionamento a deixar aí para os vereadores, que ao correr a lei orgânica, eu não achei, aqui ele fala no artigo 1º da emenda, da mudança, Sim. o artigo 11 da lei orgânica do município de Birigui passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos, ou do seguinte inciso e a linha. Inciso 16º, certo? Na lei, no artigo 11, eu não encontrei o inciso 15º. Sim. Tem até o 14º, não tem o 15º. Por que é que foi colocado o 16º? Por que se pulou o 15º? Essa é a única dúvida que ficou aqui, pelo menos não encontrei. De repente, eu posso estar enganado. Mas não porque... encontrei aqui. Só pega aqui pra mim, aqui. Deixa eu, se não me engano... Ou é na capa? Acho que é na capa lá, Sandra. Dá ali pra mim, fazendo favor. Aqui. Tá aqui na capa. É texto atualizado até a emenda número 26 de 12 de fevereiro de 2020. Tá? Então a última atualização já tem mais de um ano, né? Quase tem mais de um ano, entendeu? É. Isso daqui eu peguei no site da Câmara, viu? Tá, ainda assim, Zé, falta se esse texto aí, se este aqui é o disponível, tá faltando, na minha concepção, o inciso 15º. Sim. Tá? Deem uma olhada aí, o pessoal do jurídico da Câmara. Ou da prefeitura, né? Porque é uma lei orgânica, não sei se eu acho competência. que, como a mudança é da Câmara, eu acho que cabe à Câmara, o Celso, né? O Celso que pode dar uma olhada nisso. Grande Celso. Forte abraço aí para vocês. Falar em abraço, deixa eu mandar um abraço aqui pro o mais novo parmeirense da cidade de Birigui, em virtude de todo o seu amor e toda a sua dedicação ao presidente palmeirense Bolsonaro. Bom dia, mãe do Sandro. Ele se tornou um grande palmeirense. Virou. Zico! Abraço para você, meu querido. O Zico está desejando um bom dia para todos nós aqui. A Priscila Fabrício. Priscila, um abraço a você. E desejo prosperidade na sua empresa. Você e a sua parceira aí. Ela falou que também fala alto. É normal dos italianos. Você é italiano? Italiano. Marquese. Por isso que é parmeirense, viu? Ela tá pedindo para você ensinar a cantar o hino do Corinthians lá. É o Zico que pediu, né? Não, foi a Priscila. A Priscila também? Pô, Priscila, você tinha que ter esse defeito. O Doreto também, parceirão, meu amigo, show de bola. Hein, Doreto? Um abraço para você. Vamos ver aqui. Almir Oliveira também tá. É o Dias. Forte abraço aí. O irmão Dias. Paz. Vamos lá. Em sequência da última terça-feira, homenagens. Foi feita uma homenagem. São duas vias. A avenida projetada 3 do condomínio Adisa passa a ser chamada Avenida Dilva Caires dos Santos. E a rua 3 do residencial Vereador Reginaldo Liesse recebe o nome do senhor Arthur Signorini. Ok? A primeira foi do vereador Todd e a segunda do Paulinho do Posto. Abraço para os dois aí. Tem feito as diferenças aí, Todd bem aplicado ali também. O Paulinho do Posto sempre trabalhando de forma social, sempre muito bacana. Sempre correto nas suas pronúncias. E os 3 documentos que foram pedidos vistas na pauta da última terça-feira,
a discussão da votação reagendadas para essa terça-feira agora, que entrou na pauta, que depois o Isandro vai entrar na pauta de amanhã ainda. O primeiro deles é o projeto do Executivo, que institui em Birigui a taxa de resíduos sólidos, segundo justificativa anexada pelo autor. A medida faz parte do cumprimento da Lei 14.026/2020, chamada Marco do Saneamento. Vamos nessa daí? O Marco do Saneamento é aquilo que vem de lá de cima, né? É uma mudança federal e que meio que obriga os prefeitos, numa tacada meia turbulenta, eu diria assim, do presidente da República ou do governo federal, obriga o prefeito a se virar nos 30 e ter que implantar uma taxa de arrecadação. Porém, eu não vi na lei nada que tenha a palavra obrigatória, eu não achei na lei, tá? Porém, de uma forma, dentro de dentro do texto da lei, ele meio que obriga o prefeito a fazer. Então não é responsabilidade toda do prefeito aqui, tá? Existe uma responsabilidade que vem lá de cima e necessariamente eu acredito que não tem de se cumprir, tá? Não existe a palavra obrigatória no texto, porém há um mecanismo que força o prefeito a tomar essa medida de cobrança de taxa. Mas é aquela discussão que a gente nós fizemos teve. A última live, nós não somos contra a lei, taxa, a lei de taxa, forma nenhuma, né? Sabemos que o município precisa arrecadar, embora acreditamos que não seja esse o momento. Sim, por causa da situação, a crise que o Brasil está atravessando. Muita gente desempregada, gente desempregada. Nós sabemos que isto vai entrar só no ano que vem, no IPTU. É um valor até pequeno se dividido aí. Inclusive, agora, final de dezembro, as fábricas fecham, né? Férias coletiva, né? Tem as férias. Aí depois, os pedidos só vai começar a voltar lá para março, abril, maio do ano que vem. Então vai ter muita gente... É um grande mal de Birigui, e se chegar nessa época, principalmente próximo ao dissídio... também. Começam a mandar embora. Fecham, encerram um contrato e é uma pena que isso aconteça. Nós entendemos que há muita carga... tributária sobre os empresários, nós entendemos isso. Sabemos. Porém, um povo desempregado é um povo que passa fome e ainda tem que pagar, as cargas tributos, também. As encargos, tem que pagar tudo. Então, há de se pensar de mudar essa concepção em Birigui, de se dispensar funcionário assim, né? De mandar embora, de rescindir contrato e tudo mais. Eu acho que é mais encargo, assim, embora hoje, com toda a reforma que a gente teve trabalhista, está mais tranquilo. Porém, não acho que é de todo correto se desfazer do funcionário que labutou um ano inteiro para dar lucro para a empresa. Isso é fato. Isso, infelizmente, como Birigui é uma cidade calçadista, né? A indústria gera em cima do calçado, tanto infantil e também tem adultos, também tem várias... Sim, hoje já se trabalha bastante adulto, feminino, né? Sim, principalmente sapato feminino, tem bastantes indústrias que trabalham. O meu cunhado Cosme trabalha só com feminino. Ele infantil, ele não entrou nessa linha, porque o infantil, no ponto final, o custo dele é muito alto. Não é porque é um sapato menor tem que ser mais barato, é o contrário. Dá mais trabalho. A minha cunhada, ela é pesponta. E principalmente sapatos infantis. Nós vimos nos últimos anos aí uma criatividade fantástica dos empresários, né, dos modelistas, principalmente os designers, né, que criaram aí alguns modelos de calçados infantis que, para assegurar valores e tudo mais,
que dá trabalho de fazer, não é simples. Não, né? dá. Não é muito mais simples fazer um calçado feminino do que fazer um calçado infantil. Não tenha dúvida disso. Sim, uma vez quando eu morava lá no Paraná, em Goiuerê, lá na cidade eu vi, na época tinha Pop, tinha Kiut, eu vi sapatos da Pop, Kiut lá. Não, hoje, Zé, eu já andei alguns estados desse Brasil aí. E não teve onde eu passei que eu não vi Clean. Clean. Clean Depois surgiu tá a Clean, lugar. né? O cachorro da Clean, tudo, então a Clean virou um fenômeno. Clean, Pampilha, a gente encontra em todo lugar. O Ortopasso também teve um... E por isso o Birigui é grande, graças a esses empresários, mas principalmente graças aos funcionários. Né? Se não tem funcionário, não tem empresário de sucesso. Sim. Então eu penso assim, o funcionário trabalhou o ano inteiro, ao invés de chegar nessa época, mandar embora como de costume faz, cara, segura, dá férias, volta, 30 dias depois, vamos trabalhar. Pega uma turma ali que está sempre ali, né? Sempre ali na empresa ali, vamos fazer manutenção, reformar a empresa, né? Às vezes de pagar uma empresa especializada em reforma, essas coisas, vamos pegar os funcionários ali, ó. Vamos dar apoio para quem sempre apoiou, né? Sim. Entendeu? Claro. O funcionário tem que ser valorizado. Valorizado, sim. Em cima dessa taxa aí, eu até comentei sobre aquela área lá que recebe os resíduos inertes. Aí eu falei da cobrança da taxa, tudo, e andei lendo aqui a lei número 6.366 de 2017, 25 de maio de 2017, institui o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos e da outras providências. Inclusive ontem, na hora que eu e o Sandro fez aquela chamada lá, nós estávamos conversando antes, né, sobre as caçambas. Porque tem várias caçambas na cidade. Inclusive nós temos um amigo que ele bateu o carro dele numa caçamba porque não enxergou a caçamba estava no escuro e não tem aquelas fitas refletoras. Crime isso. Até comentei com o Sandro, falei o nome da pessoa que é amigo do Sandro também, é amigona nossa, entendeu? Trabalhamos juntos. E aí eu estava vendo aqui, Sandro, no capítulo 1, definições gerais, artigo 2º, para efeito de disposto dessa lei, ficam estabelecidas as seguintes definições. Então, aí eu peguei aqui, ó, o 8º, ecoponto para pequenos volumes, áreas públicas destinadas ao recebimento de resíduos de construção civil e resíduos volumosos limitados a 1 metro cúbico, gerados e entregues pelos munícipes, dependendo ainda ser coletadas, e essas que, sem causar danos à saúde pública ou meio ambiente, deverão ser usados para triagem de resíduos recebidos, posteriores coleta diferenciada, a remoção para adequada disposição. Você uma vez citou de colocar a prefeitura, não sei se não lembro como foi assim a conversa nossa, mas a prefeitura colocar aquelas caçambas, não essas que tem aí de empresa, mas outros tipos de caçambas. Tem uma empresa em Birigui que faz ferro velho, né? Não sei bem exatamente, mas acredito que seja lá na Miragaia. Ela tem uma caçamba enorme, é uma caçamba praticamente de caminhão. Uma caçamba dessa nos bairros ajudaria muito como ecoponto, né, para descartes. Sim. E evitaria o que nós temos hoje, principalmente nos bairros de periferias,
E aqui no bairro, aqui no Crevellaro, a gente vê muito. Mas ainda hoje eu passei lá no Margarete Vargas, ali também, na rua, o pessoal está descartando. Bastou ter um terreninho assim, lá é diante da horta, se não me falha a memória, onde fica a horta, estão descartando lixo ali, que vai crescendo num volume que esconde a horta. Né? Não dá, esse tipo de coisa não dá. É educação primeiro, educação do cidadão, tá? Que não deveria jogar nada, descartar nada ali, em locais assim, mas também é dever do poder público de fiscalizar e dar essa educação para o povo. De que forma que a gente pensa que pode ser feito, Zé? E aí entra o legislativo, né, que pode se fazer, não necessariamente multa financeira para aquele que for pego jogando lixo, mas fazer com que essa pessoa faça estudo, que ela venha dentro do poder público buscar e ganhar as informações de educação para que ela não faça mais aquilo. Né? Pega uma pessoa aí que pegou jogando lixo, como eu vi aqui outro dia, Zé, um senhor lá na Avenida 1, ele saiu da Avenida 1, atravessou ali e foi na quadra. A avenida, foi lá do outro lado da avenida e jogou lixo lá, 4 ou 5 sacolas de lixo do final de semana, né? Jogou ali. E se nós chamamos atenção, acha ruim, briga com a gente. Então isso é mera falta de educação. Esta pessoa é aquela que tinha que colocar ele pelo menos 30 dias dentro de uma sala de aula e fazer ele entender por 30 dias e assinar um termo de que se for pego de novo vai ter multa. Sim. Sabe? Fazer ele perder 1 hora no dia, ter que sair da casa dele, ir lá na escola, ir lá em qualquer lugar que seja determinado, para que essa pessoa aprenda. Se ela não aprendeu na escola e não aprendeu em casa, ela precisa então de poder público ajudar ela a entender. É que eu esqueci lá, eu não peguei, Sandra. Eu só estava focado nisso aqui, já que você falou disso daí. Me veio na cabeça a Secretaria do Meio Ambiente. Eu tenho a relação dos secretários, né, da prefeitura lá em casa, lá não trouxe porque eu fui focado nisso aqui. O certo mesmo é você pegar tudo que tem lá e trazer, porque uma conversa puxa a outra. Sim. E sobre isso aqui, o capítulo 2º objetivo, o artigo 3º, os resíduos da construção civil e resíduos volumosos gerados em Birigui deverão ser destinado à área indicada no artigo 8º e o artigo 9º desta lei, visando sua reutilização, reciclagem, reserva ou destinação final ambientalmente adequada conforme a legislação especificada e posteriores. Tal. Aí eu vim aqui no artigo 8º, aqui. Artigo 8º. A rede de ecoponto para pequenos volumes constitui serviços públicos de coleta, instrumento de política pública que expressa os compromissos municipais com a limpeza urbana por meio de pontos de captação perenes, implantados sempre que possível em locais degradados por ações de deposição irregular de resíduos. Crevellaro, aqui nós temos 4 pontos. Infelizmente, a população. Temos 4 pontos aqui que a população fez de ponto de descarte. E lá não é ecoponto. Ecoponto é uma área que a prefeitura introduz. Falta muito da prefeitura, Zico, eu penso, de fazer o cidadão chegar até esses ecopontos. Sim. Entende? Tem de haver mais informação. Onde que é o ecoponto tal? Onde que fica? O cidadão que corta uma árvore ali,
ele não sabe que tem um ecoponto lá no final da Avenida Natal Mação, de frente à Lagoa de Tratamento de Esgoto. Ele não sabe. Então eu acho que falta do poder público a informação, se possível até com mapinhas, né? Acho que isso não é difícil de se fazer. Pequenos mapas que sejam entregues em casa ou que sejam disponibilizados em áreas especiais de cada bairro, sabe, nas ruas, plaquinha de trânsito que possa ter ao invés de publicidade aí, ou até junto com a publicidade os mapas indicando aonde estão esses ecopontos. Existem várias maneiras de a gente fazer com que o cidadão possa saber que o lixo que ele pega aqui, ou aquele que ele junta, corta uma árvore, faz o jardim, tira no fundo de casa lá uma terra de fundo de casa, um armário quebrado, um sofá. Sofá é uma barbaridade que a gente vê pela cidade. Em qualquer lugar da cidade que a gente passa, numa avenida, tem um sofá jogado. Então, essas pessoas precisam ser informadas. O poder público precisa direcionar informação para essa pessoa. Não é só ir no rádio, porque eu, por exemplo, acho que desde 2001 que eu não ouço rádio. Sabe? Simplesmente porque, primeiro, eu prefiro as minhas músicas preferidas, né? E eu coloco as pessoas assim. O cidadão que está ouvindo rádio, normalmente ele está trabalhando no comércio. Normalmente ele está dirigindo, ele não presta atenção, ele não para prestar atenção. Então tem que ser uma panfletagem, tem que ser outdoors, enfim, tem que ser de uma forma visual. Não simplesmente ir na televisão e falar, lá naquele bairro tem um ecoponto, lá naquela rua tem um ecoponto. O pessoal não sabe onde que é essa rua e não sabe aonde que é esse bairro, né? Muitas das vezes. E por ironia, hora que você, praticamente ali, hora que você está no final da Avenida Natal Mação, aí tem um pedacinho de terra, depois tem um asfalto e tem uma rotatória ali, fizeram uma rotatória ali, que está ali atrapalhando o trânsito ali, mas não serve para nada. Do lado direito, nesse final da rotatória ali na Avenida Francisco Contel, o pessoal joga tudo quanto é coisa que você pensar ali, mas não anda mais 2 km para frente para poder jogar aonde que é o ecoponto ali. Isso que você fala é ali no Moimais, né? Atrás do Moimais, atrás da matinha ali. Indo, né? Passou a matinha atrás passou do a matinha, você vai e tal, você continua na Natal Mação. Inclusive tem um pedaço de avenida ali, mas o pessoal anda... Eles não sabem entrar na avenida e lá na frente voltar de novo na Avenida Mação. Essa avenida vai e vem errado, porque essa avenida só tinha que vir sentido bairro centro e o motorista que vai de centro bairro pegar a outra pista ali e tal. É uma situação que eu penso que quando abriu aquilo ali, vai ter ali um residencial novo, né? Já foi aberta uma avenida. Deveria ter abrido lá atrás na rotatória. Mas só que tem aquela ponte ali do Córrego Moimais ali, que não foi feita a ponte. Onde encarece a coisa e por isso não se faz. Fica ali, aliás, carro que tá passando ali, o meu, por exemplo, que trabalho muitas vezes lá pro portal, os bairros ali de cima, aquela descida que tem ali para você, que você sai da rotatória e entra para a avenida, tem uma calçada ali. Tem uma guia de sarjeta que a gente tem que descer ela. Isso acaba com o carro. Isso acaba. Né? Eu faço isso porque sempre quando eu vou para aquela área ali, eu vou de moto, então eu entro com a moto tudo bem, mas carro ali é problema. Não é coisa simples de resolver, mas talvez se preocuparam demais ou se preocupam demais com o centro da cidade. Esquece a periferia. E ali já é um movimento importante, pode causar, inclusive está com 15 dias, eu vi um carro capotado lá, carro novo. Né? Infelizmente, alta velocidade. Acontece. Enfim, há tudo de se tratar, tudo de se olhar bem a cidade para poder dirigir a cidade. No artigo 9º aí que foi citado
na lei, a rede diária, artigo 9º, a rede de áreas para recepção de grandes volumes de será construída por empreendimentos privados regulamentados, operadores de triagem, transbordo, reciclagem, reservação e disposição final, compromissos com o disciplinamento dos fluxos e dos agentes com a destinação adequada dos grandes volumes de resíduos gerados, atuantes em conformidade com as diretrizes dessa lei, ok? Na última página aqui, Sandro, olha só que tem anexo 1, Lei 6.366, de 25 de maio de 2017. Esses valores foram impressos em 2017. Itens 1. Deposição de resíduos em locais não autorizados. Natureza da infração. Intensidade da infração. Grave. Valor da multa. R$ 1.500. Pois é. É aí que eu penso. Aí sai a fiscalização e entre 100 moradores que jogam, que descartam, que faz, pegam um e faturam R$ 1.500. Sim. Entendeu? Isso nós estamos falando aí só de uma multa, né? Agora, se houvesse uma fiscalização e uma educação, não teria esse descarte errado. É aí que tem que mudar. A gente não tem que esperar pegar o cara para multar e tomar dinheiro do cara. Dizem que o brasileiro só aprende pelo bolso, né? Eu não sou muito dessas coisas, porque o pequeno, o coitadinho do bairro, ele não tem a educação, vai lá e faz o descarte e é flagrado. Sim. Né? E tem que pagar R$ 1.500. O bacana que vem lá do Paineiras descartar aqui no bairro, sim, ele tem dinheiro. Tem. Para ele, lasque-se se ele for multado ou não. 1.500 faz cosquinha. Ô, Vadão, tá bom, meu amigo? Forte abraço, Vadão. Deus abençoe aí, cara. Então, são coisas que eu não acho bacana, de ficar só na multa. Sim. Sabe? Tem que conscientizar o cidadão, ajudar o cidadão, auxiliar o cidadão, educar o cidadão e fazer com que ele não chegue na questão da multa. Por quê? Fica parecendo na minha concepção igual aquela que o cara é preso, traficante, ou acabou de assassinar a mulher, chega lá, paga uma fiança e vai embora. E vai embora. Quem ganha é só para ganhar dinheiro, então? Sim. Né, para punir nada, para educar nada. Então acho que não é bem por aí. É isso, Vadão. A gente tem que começar a conscientizar, a conscientizar o povo, com certeza, mas a gente precisa do poder público empenhado nessa educação, empenhado na fiscalização e não somente na punição, que é o que a gente percebe que acontece, que é o que eu estou dizendo. A gente fica aqui, se a gente parar aqui o dia todo ali, a gente vai ver 10 carros por dia descartando alguma coisa aqui no bairro, né? E são carros que vêm de longe. Não Sim. São carros aqui do bairro, porque aqui a gente conhece a rotina, né? E aí o que acontece? Hora que o coitadinho vai lá de carrinho, ou carrinho de mão, ou carrinho animal, ele não tem tempo de fuga, ele não chega a guarda naquele momento, a polícia municipal, e flagra o cara, multa o cara, enquanto os outros que têm um poder aquisitivo maior vêm de longe, descarta rapidinho, vai embora e ninguém pega. Não é justo, né? Sim. Então nós temos que fazer essas mudanças, nós temos que estudar isso, debater com a sociedade sempre, né? E buscar caminhos viáveis para que a gente acabe num médio prazo com práticas desse tipo. E o poder público é fundamental nisso. Enquanto ninguém tomar a ação correta, a ação para resolver o problema, não adianta.
Sim. Porque vai ficar aí só cobrando multa e o lixo vai continuar lá. E também um abraço também ao meu amigo parceiro, o vereador Everaldo Santelli também, me passou a lei aqui, o decreto 6.485 de 26 de novembro de 2019. Regulamenta o recebimento de materiais e a cobrança de serviços de operação do aterro de resíduos inertes e da construção civil nos termos da Lei 6.366 de 25 de maio de 2017, que é a que nós estávamos discutindo, e da outra providência. No dia que eu e o Sam estavam fazendo a live aqui, a gente estava comentando que nós não somos contra a cobrança da taxa, tal, né? Eu dei a minha opinião, o Sam deu a dele, e na discussão me veio na cabeça isso daqui, dessa lei 6.485. Aí eu peguei o que o vereador Everaldo mandou para mim. Aí eu li aqui no artigo 3º, os serviços de operação do aterro de resíduos inertes e da construção civil serão cobrados de conformidade com as seguintes tabelas. Aí eu falei, 1. Cobrança com caçamba com capacidade de 3 metros quadrados, cúbico, né? Cúbico, R$15. Caçamba com 5 metros cúbicos, R$20. Terceiro, caminhão toco, 25. O quarto, caminhão truque, 30. Esse é o valor que você paga de taxa para esses veículos. Então, mas na época, que ele sabe lá, eu citei porque veio na minha cabeça que 2 moradores aqui dentro do bairro que tinha carrinho que puxava esses... Carrinho animal, de tração animal, que puxava resto de construção, podas de galho, e levava lá. Eles falaram, não, eu levo lá, não jogo aqui embaixo, não, eu levo lá. Eles falaram que não ia levar lá mais porque ia ser cobrada essa taxa. Aí na terça-feira, no final da sessão de Câmara lá, o secretário de Serviço Público, Diogo, chegou até a mim falando sobre isso aqui. Ele falou, Zé, faz uma correção lá. Não é os carrinheiros que pagam essa taxa. Essa taxa a prefeitura cobra das caçambas e dos caminhões que descarregam lá. Até ele citou uma história lá para nós lá, eu não vou falar aqui, é uma história que ele comentou lá. Então, esses R$15, esses R$20, esses 25, esses 30, já está incluso na sua taxa que você vai pagar para essas empresas. Certo? Ele falou assim lá, se a taxa é R$150, a caçamba, um exemplo, a de 3 metros cúbicos, essa taxa já está inclusa lá, porque a empresa tem que pagar essa taxa lá para poder descarregar. Então, mas isso é taxa da empresa. Da empresa. Isso aqui é cobrado na empresa, não de um carrinheiro. O carrinheiro tem acesso livre. O que não se pode fazer é nós pagarmos essa taxa para a empresa, né? Quer dizer, livrar a empresa dessa taxa. Não, isso e aí vai ter 2 taxas para a empresa, porque a empresa vai pagar o descarte da caçamba e vai ter que pagar a taxa também. Não é muita coisa? Está correto isso? Aqui no inciso 1º, está aqui. As cargas de até 1 metro cúbico ficarão isentos de cobrança, que são os carrinhos, né, de tração animal. Sim. Ou uma carretinha. Então deixa eu só passar o recado aqui, o carrinheiro. Você que faz aí os fretes e você que faz aí os descartes, pega entulho pela cidade. Se alguém está cobrando de você, meu querido, denuncia correndo. Tá? Mas denuncia já, porque estão te tomando dinheiro e você não sabe. Estão roubando o seu dinheiro e você não sabe. Sim, então está esclarecido, Diogo. Então isso daqui não é cobrado dos carrinheiros, e sim das empresas que têm caçambas, ok? Então você que paga caçamba, você já está incluso no valor da caçamba isso daqui, entendeu? Porque as empresas de caçamba, elas têm que pagar, aqui está abreviado aqui, ó, CTRs, que é a taxa lá de referência disso daí, CTR. Deixa eu aproveitar aqui, Zé, já que estamos falando das caçambas, nós tínhamos um zelo muito grande quando lá no Departamento de Trânsito com as caçambas, e nós percebemos
Inclusive eu falei aqui que é um crime caçamba sem o adesivo reflexivo. Sim. Né? É crime sim, tá? A lei especifica que se coloque, e a falta do adesivo mata pessoas. Nós só exigimos na época os adesivos justamente porque pessoas estavam morrendo batendo em caçambas. Né? Posicionamento de caçamba, enfim, nós tínhamos um zelo de fiscalização, nós tínhamos um zelo de ajuda às empresas, nós nos disponibilizávamos a fazer trabalhos que a empresa poderia fazer, porém nós, enquanto responsáveis pelo trânsito, nós auxiliávamos a empresa a estarem adequadas, né? E nós percebemos que, não só depois da nossa saída, mas no decorrer dos anos, já esqueceram tudo, já pararam tudo. Hoje a gente vê caçamba mal estacionada, a gente vê caçamba atrapalhando o trânsito, atrapalhando o pedestre, nós vemos caçamba sem a regulamentação, sem numeração, sem os reflexivos, né? E onde é que está o poder público que já não faz mais essa fiscalização e não faz mais essa cobrança? Né? Sim, sim. E vale lembrar que é preciso estar junto com os empresários das caçambas, porque eles também não são obrigados a conhecer item da lei. Da lei. Né? O cara que abriu uma empresa há 2 anos, de repente ele não conhece a lei no seu teor total. Sim. Então é preciso o poder público estar auxiliando esses empresários, porque infelizmente a gente vê as pessoas perderem a vida em caçambas. Motos, até bicicleta. Né? Bicicletas, moto principalmente, né? Sim. Mas eu, por uma caçamba mal posicionada, eu tenho um arranhão no meu carro, né? E elas geram um acidente. A gente sabe paradinha, mas gera acidente. Por falta de situação de visualização dela. Então, em fazer cumprir a lei, sim, mas auxiliar os empresários nisso. Estar junto com os empresários nessa situação. Não é guerra. A gente não tem que abrir guerra contra ninguém. A gente tem que ter o bom senso de nos ajudar para que a nossa sociedade seja uma sociedade organizada de fato. E não só de palavras, não só de sonhos, não só de teoria e não só utopias. Sim. Ainda naquele âmbito da Câmara, também de autoria do Poder Executivo, foi adiada a votação da matéria que promove cessão de uso por prazo indeterminado de toda a estrutura do Centro de Lazer ao SISEP, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Birigui. Esse é um projeto que a gente tem que aplaudir, a gente tem que tirar o chapéu, né? O Gilson, lá do SISEP, está de parabéns por apresentar esse projeto para a Prefeitura. Sim. O prefeito está de parabéns de autorizar o uso. Pode passar. Pode passar. Não tem problema, não. Os vereadores estão de parabéns. Tudo como aconteceu para o bem da cidade. Sim. Nós sabemos que houve uma pequena confusão, Sim. houve um mal entendido. Mal entendido lá dentro da sessão. Mas depois de tudo esclarecido, sim, eu só acredito, Zé, eu só faço de novo essa ressalva e tenho certeza que o Vadão é quem vai trabalhar nesse sentido. Ele que foi, como foi o autor, né, do pedido de vistas, eu até conversei com ele, né, meu amigo Vadão? Até conversei com ele, encontrei ele sábado lá na casa do Marcos Antônio, nosso amigo Marcos da Ripada, ou, para todos que conhecem, o Marcos Cocada. Marquinhos Cocada. Marquinhos Cocada, é a família Cocada. Inclusive, o Mané Cocada apareceu lá, fazia muito tempo que eu não via ele, um abraço, Mané. Então, eu até tinha comentado com o Vadão se não poderia entrar uma emenda no corpo, sim, desse projeto aí, em relação ao que foi, mais ou menos ali, ficou aquela confusão. Por quê, né, Sandro?
ficou aquela subentendido, manifestação, pela aquela manifestação que foi, principalmente quando o Marcos deu o parecer dele lá. Ele foi muito feliz nas palavras. Sim. Eu na hora, eu estava conhecendo o projeto naquele momento que o Marcos falou. Eu não sabia desse projeto. Também não. E o Marcos foi muito feliz nas palavras dele. Né, que o projeto é perfeito. Sim. Porém, a manifestação das pessoas que estavam do grupo que estava estava lá, a gente sabia, a sociedade sabia que era um grupo representativo da Igreja Universal, queira ou não eram. Né? Então, a manifestação de vocês ao aplaudirem o Marcos, o que não é permitido dentro da Câmara, deixou muito claro que estava sendo direcionado para aquele grupo, que aquele grupo tinha o interesse naquilo. Sim, né? Sim. E isso assustou. E isso deixou muita dúvida para a gente. Sim, é o que né? foi. E talvez foi a dúvida maior do Vadão, veio aí. Sim. Tá? Mas eu acredito, Zé, que o Vadão deva apresentar uma emenda, um adendo, não sei o que é que ele pode ser colocado, simplesmente deixando claro de que o projeto é para toda a população de Birigui. A comunidade, né? Para toda a comunidade e não necessariamente para determinados rumos religiosos. Sim, né? Porque inclusive no termo de cessão de uso, está tudo especificado aqui, tudo, o primeiro tudo parágrafo claro. ali já fala. Entendeu? Já tá de imediato tudo aqui. Que não pode haver cessão, não pode haver doação, não pode emprestar, não pode alugar, não pode nada. A manifestação, inclusive, foi por quê? Porque o Edson Fumaça, ele foi convidado pelo Gilson para fazer parte da escolinha de futebol. Sim. Entendeu? E como o Fumaça tá meio ali, porque eu liguei o modo avião e desliguei aqueles, não sei se porquê, mas tá normal lá. Tá vendo? Não caiu. Tá normal. É que nós estamos apanhando ele com esse celular aqui, porque é celular de rico, nós somos celular pobres. de rico, velho, quando o pobre pega, tem jeito não. Um dia ele até brincou com isso daqui, ó, saindo um pouco do foco. Um dia ele brincou comigo que quem tem iPhone é rico mascarado. Assim, bem por aí. É bem por aí. Rico mascarado é o seguinte, o cara é pobre e quer dar um de rico. Entendeu? Aí mostra a maçãzinha. Maçãzinha lá, maçãzinha. O meu não é Mas não, esse telefone aí... O meu é Motorola. Esse meu telefone, graças ao meu filho ilustre que eu tenho, José Maria Júnior. Deus abençoe. Entendeu? Graças a ele, falou, pai, esse teu canal precisa de um telefone de homem. Não é que todos os telefones não sejam ruins, mas ele brinca assim porque eles... Quando começou a trabalhar lá na Central Celular, o primeiro telefone que ele teve foi o iPhone, assim, dele, que ele comprou com o dinheiro dele, foi o iPhone lá na loja e tal. Então ele falou, pai, esse telefone aqui é top para você fazer as lives, mas tem muito mecanismo dentro, né, Sandro, dos ajustes ali que eu apanho, até hoje eu estou apanhando. Configurações é outra Faz história. 6 meses que eu estou com esse telefone. Mas de qualquer forma, Zé, não demora, o seu canal vai estar aí no que eu puder contribuir. Sei que a minha contribuição hoje só pode ser mas assim. isso daí é que nem eu falei pro Sandro. Você vai ter uma câmera profissional, vai ter microfones profissionais, é merecido. A gente um dia nós vamos chegar lá. Chega. Deus sempre na frente. Voltando à pauta. Aí teve aquela manifestação, né, Sandro? E por causa do Edson Fumaça. Porque esse projeto não passando, o Edson também... O que ele ia ficar? Ele ia ficar fora do projeto. Ele falou assim, eu podia ir em outro lugar, conseguir outro local para colocar o projeto da escolinha de futebol. Não precisava ser o CISEP e o centro de lazer. Como ele já foi convidado por outras instituições aí, a faculdade lá em cima, lá, Uniesp, entendeu? O diretor lá convidou ele faz parte da escolinha lá, entendeu? Então, o Márcio não precisa. É um profissional qualificadíssimo, a gente sabe disso. Sim. É merecedor desse projeto e eu tenho certeza que não há dúvida
quanto a isso, que os vereadores vão aprovar. Nesta terça-feira passa o projeto e eu não tenho dúvida disso. Aí na quarta-feira eu fiz aquela live com o Vadão, para ele explicar o motivo daquela manifestação, tudo lá, tal. Ele explicou, porque nós fomos lá, eu e o Sandro, terça-feira passada, nós fomos na Câmara para quê? Por causa do projeto 105/2021, que é a taxação dos resíduos sólidos, da taxa de lixo, a taxa de resíduo sólido. Era a nossa preocupação naquele dia, nós não sabíamos. Isso daqui. Nós tínhamos só a pauta do dia, Agora não, agora eu já imprimi tudo lá, a pauta que vai ser votada amanhã já está aqui, depois eu e ele não vamos... Mas nós não sabíamos do que seria esse do projeto 148. Nós não sabíamos do corpo, né? Infelizmente não, eu digo, felizmente para mim, eu consegui flagrar todo o tumulto, desnecessário. Sim. Totalmente desnecessário aquilo, porque foi só um pedido de vistas. De vista, não foi assim, tirou o projeto, não vai ser votado, perdeu a cessão da área lá, a concessão de uso, mas não é. Isso se dá, Zé, porque falta de informação. Infelizmente o brasileiro não conhece os regimentos da cidade, não conhece lei. Não conhece nada. Conhecem as regras da empresa, conhecem as regras de casa, conhecem as regras da igreja, a regra da escola, mas as regras as leis que regem tudo isso não conhecem. Fica que nem a gente o Sandro fez uma pergunta para mim sobre a lei orgânica. Eu falei, Sandro, fica frio. Aí mandei o link para ele, falei, não, o link não, depois tem que ficar olhando ali, eu vou imprimir. Imprimi e trouxe para ele aqui. Pois é. Eu já tinha conhecimento, eu tenho conhecimento um pouco da lei. Aliás, de toda lei eu gosto de estar sempre lendo. Ler, gosto de estudar, gosto de ver. E por isso eu debato bastante, José. Hoje, quando a gente vê os ataques ao STF, sim, é demais, a ministros do STF, sem amparo nenhum de conhecimento do popular, do cidadão. Do cidadão. Né? Quando se acusa o juiz de, esse juiz aqui mandou prender esse, mandou soltar esse, ele só faz porque a lei permite e porque é provocado. Juiz nenhum, José, não existe dentro da corte, né? E isso não é só lá, isso é aqui. Sim. Aqui em Birigui, é no Estado e é lá na União. Não existe um juiz que fala assim, vou ferrar o Zé Maria hoje eu vou prender o Zé Maria porque eu quero prender o Zé Maria. Não existe isso, gente. O juiz só toma uma decisão se ele for provocado por alguém. Somente o Alexandre de Moraes levou uma surra nas redes sociais aí que... Pois é, e de forma injusta. Até eu entrei na brincadeira também, entendeu? Até o Sandro falou, para com isso, Zé, para com isso. Sabe por quê, Zé? A minha preocupação, por exemplo, a gente tem aí os bolsonaristas e eu gosto do debate. O que me deixa triste, chateado, e eu respondo à altura, porque eu não calo, eu não sou de ficar calado... os ataques pessoais, que também não há a mínima necessidade disso. Quando a gente se propõe a discutir política, não interessa a pessoa do Sandro e não interessa a pessoa do Zé Maria, interessa o assunto que nós estamos debatendo. Se eu sou esquerdopata e você é direitopata, isso é o que não muda o país. O que muda o país é o assunto que nós estamos discutindo, para que a gente conheça profundamente e tenha razão na hora de cobrar, na hora de falar. Né? Foi... Várias vezes eu coloco no story lá alguma coisa que eu achei engraçada. Essa última foi do Messias, né? O Messias tá ali. O Judas. O Judas e o Barrabás. Adivinha quem é o Messias? Adivinha quem é o Bolsonaro, Judas? Moro e o Lula. Eu até brinquei com o Sandro, não podia ter posto uma fotinha mais bonita do Lula aqui, voltou descabelado. Entendeu? É umas brincadeiras que a gente brinca nas redes, tal. Mas aquele dia da Câmara lá, o problema foi a manifestação do pessoal que estava lá apoiando o Edson Fumaça sobre o projeto. Os amigos dele da Igreja Universal, do grupo que ele faz parte, que é o Caleb, eles
se manifestaram, ficaram bravos, porque o projeto entrou em vistas, ele não foi rejeitado, entrou em vistas. Essa vista é para ver o corpo do projeto, para estudar melhor o corpo do projeto e se pode entrar com emendas. Gente, entendeu? A coisa é mais ou menos assim, quando se trata de lei, quando se trata de apresentar lei no legislativo, ou a criação de qualquer lei, é preciso ter todo cuidado. Se houver uma mínima dúvida. Que não passe a lei, porque pode prejudicar milhões de pessoas. Nós temos de ter essa consciência. E se houve uma dúvida do Vadão, como houve a minha na hora... Eu também fiquei, eu fiquei parado, eu também fiquei, eu falei, mas o que está acontecendo? Fiquei sem entender muito, até porque não conhecia muito do projeto e não sabia muito o porquê da reação. Porque eu já estava filmando o início do debate... do projeto é complementar, o projeto complementar do prefeito à relação da taxa de lixo. Eu não lembro nem quem é que começou, foi o primeiro, porque foi o primeiro que foi lá apresentar, foi para discutir o projeto. Aí começou a manifestação. E eu simplesmente aí o celular e peguei toda a confusão. O Vadão saiu do lugar dele e foi lá tentar explicar para o pessoal lá que ele não pediu que o projeto fosse parado, para ele pediu vistas. Para ter mais um estudo em cima disso aí, o que pode ser feito. Ou por quê? Depois teve várias manifestações que o CISEP ia pegar a área ali e ceder, falar, Igreja Universal. Mas não é assim. Foi mais ou menos isso que ficou entendido. Ficou ali, por causa disso daí. A impressão que nós tivemos é que aquele grupo todo iria trabalhar no projeto. Ia trabalhar no projeto, mas não é assim que funcionam as coisas. Aí na quinta-feira eu fiz aquela live com o Gilson e o Edson lá. Esclarecedora, fantástica. Mas infelizmente eu não dá para você ouvir. Depois que eu fui ver a live de novo para tirar alguns pontos ali, o ruído do ar-condicionado lá. Ficou aquele ruído. Era bastante. E outra, o meu celular estava virado desse mesmo jeito assim. O ar-condicionado está aqui do meu lado esquerdo aqui. E o microfone de captação do celular estava virado para o lado de cá. E eu falei, então não vai pegar esse ruído, mas meu amigo do céu. Gilson, a próxima live aí nós vamos desligar o ar, viu? Aí, naquele contexto ali, ele explicou que não tem nada a ver, a Igreja Universal não vai tomar, porque dentro do termo de cessão aqui já está claro aqui, que não pode ceder, não pode emprestar, não pode alugar, não pode nada. Simplesmente aquele pessoal foi dar apoio ao Edson Fumaça, entendeu? Aí veio as perguntas, sabendo, né? Você mesmo perguntou quem que vai ser o funcionário, quem que vai tocar aquilo, se vai ser funcionário da igreja, ou quiser. Não. Ali eles vão contratar, vão pegar as pessoas certas para o que vai ser feito ali, o que vai ser feito ali. Tem que seja assim. Né? Que não o Edson vai tomar conta da escolinha, ele é treinador, ele tem diploma, é diplomado como treinador, entendeu? Não é uma pessoa qualquer. Deixa eu falar uma coisa aqui, Zé, que eu sei que isso gera certa polêmica, mas infelizmente as igrejas evangélicas tomaram um posicionamento político no Brasil. No Brasil inteiro. Tanto na Câmara dos Deputados, Senado e as câmaras estaduais e municipais. Em havendo, e isso está muito óbvio para a gente, e devem ter orgulho desse posicionamento. Sim. Porém, está algo tão forte que qualquer movimento de qualquer pessoa, instituição religiosa, tudo vai parecer que está em benefício dos evangélicos. Sim, né? sim. Então tem de se haver uma clareza muito grande e tomar muito cuidado nas manifestações. Sim. Né? Tem que ter muito cuidado. Ter bastante conhecimento de lei, bastante conhecimento de andamento do sistema público, porque a gente está vendo aí muita ignorância. E é o que mais tem, né, Sandro?
A gente que está mais vendo tem. muito desconhecimento e muita acusação sem sentido, sem verdade. Inclusive, a última aí que as redes sociais bateu dias e dias foi do Maurício Souza a respeito do Superman lá. Entendeu? Inclusive eu estava assistindo uma live dele ontem, ele foi chamado para participar de um debate e tal. Aí já era mais de meia-noite, o Júnior chegou da lanchonete, eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou dormir porque amanhã cedo eu tenho que estar com a cabeça fresca. Aí eu desliguei, mas ele no começo ele estava falando que vem de uma família humilde, ele era servente pedreiro e tal, aí fez o teste como jogador de vôlei, passou e tal. Que É um cara de um histórico, o histórico dele é de vencedor. Infelizmente, por uma coisa que ele colocou lá... Desnecessária, na minha opinião, desnecessária. Porque ele é uma pessoa pública. Não são coisas pra gente ficar... Porque veja bem, Zé, o Super-Homem, filho do Super-Homem, é uma HQ. O que é uma HQ? Porque a grande desinformação vai aí. Né? O que estão fazendo com as suas crianças? Né? E não é verdade. HQ, você compra HQ? Não, faz muito tempo que eu não compro revistinha. Então, mas o HQ... Gibis, né? Não, necessariamente o HQ não é para colecionador. Não, eu não tenho. É para quem realmente segue aquilo o tempo inteiro. Crianças não compram HQs. Não. Pais dificilmente compram para as crianças esse tipo de coisa. Só colecionador mesmo. O público das HQs mudou de tal forma nos últimos 20 anos que hoje existe uma parcela de pessoas homossexuais que falavam que faltava algo. Só acho que o escritor não podia colocar o personagem central nisso. Sim. Poderia ter feito... Né, aberto um espaço para um personagem. Um outro personagem, um outro personagem que entrasse e saísse da história em vários momentos. Não havia necessidade de colocar o personagem central. Né? Mas, enfim, quem sustenta a HQ é um público maior de gays. Sim. E isso ficou claro para o dono. Então, ele precisa viver, ele precisa comer e atendeu esse público. Sim, foi até que eu mandei o link de um vídeo, né, do canal lá, o Inert, né, que chama, né, Sim, o canal Inert, que você quiser conhecer sobre tudo desse mundo de game, esse mundo, HQ, essas coisas, esse canal aí, o rapaz que apresenta, que é dono do canal, pô, ele deu uma aula. Dá uma aula sobre HQ, né? Porque eu até um dos que segue, ele é um dos que coleciona. Eu conheço. Eu tenho um sócio na rede MJ Fan Forum, que é uma rede grande sobre Michael Jackson, Zé, que é o Daniel Neves, que acho que dificilmente ele assiste uma live dessa como a gente. Sim. Né? Mas ele é seguidor de HQ. Sabe, ele troca ideia e ele é bolsonarista e quando ele viu todo o debate ele foi um dos primeiros a falar para mim: Sandro, eu não estou entendendo por que estão fazendo isso, cara. Né? Porque ele entendia perfeitamente o que era aquele personagem para aquele momento. Sim. Né? E nós ficamos aqui devido a um posicionamento conservador. De um cara de destaque nacional, até internacional, né? E eu meio que duvido que ele assine HQ. Porque se ele assinasse, ele conheceria aquilo. Ele deve ter pego isso de alguém e já trouxe: olha aí o que estão fazendo com as suas crianças. Inclusive eu compartilhei um material que eu fiz a respeito disso daí e coloquei até o vídeo do rapaz lá. Eu separei a parte que eu achei que seria a explicação correta pelo ocorrido aquele momento, eu compartilhei, entendeu? Algumas pessoas viram, algumas não, mas esse eu compartilhei porque eu não achei, assim, o comentário dele não foi assim tão forte, mas não. é para esse grupo que fala que é homofóbico, entendeu?
eu tenho um material separado, mas só que eu não fiz ainda. Eu não fiz a verdade, live ainda. Zé, na verdade, a homofobia ela se dá quando você coloca um termo pejorativo. Pejorativo. Só que ele não pôs, ele só fez um comentário ali. Então, imagina como será no futuro. Ficou interrogação. Então, mas ele deixou algo pejorativo. O que seria lá na frente. O pensamento foi pejorativo. Né? Mas, enfim, é algo que, de certa forma, é bom para a sociedade discutir sem condenações. A gente não pode sair condenando, julgando e condenando. A gente tem que debater e esclarecer. Foi o caso que aconteceu sobre a Igreja Universal, entendeu? Sim. Aí, na live que eu fiz lá, eu até comentei, eu sou funcionário da Igreja Universal há 9 anos e sou dotado na rádio, na emissora, a Rede Aleluia. Tem um mosquitinho aqui, ó. Esse mosquitinho vem lá de baixo, viu, Sandro? Lá do lixo, lá. Aí, eu fiz uma relação do que a igreja faz social e não precisa do CISEP, não precisa da associação comercial, não precisa do prefeito municipal, não precisa da OAB. Nunca precisar disso daí. Aí eu fiz uma listagem que tem a UNP, que faz o trabalho social nos presídios e com os familiares dos presidiários. Tem a Força Jovem, que eu já vi ali chegar jovens na igreja ali, ó, completamente drogados, entendeu? Na Força Jovem, foi levado lá. Eu lembro do pastor Anderson, que cuidava desse grupo jovem e fazia parte do Vício Tem Cura. O pastor Anderson, cara, ele fez um trabalho ali numa moça ali, que eu vou te falar, hoje ela é enfermeira formada, estudada, entendeu? Aquilo lá, cara, é gratificante para quem vê uma coisa dessa daí. Aí tem a Universal na Forças Armadas, que dá um apoio aos militares. Tem militares aí que se trata há 2, 3 anos com depressão por causa do trabalho, entendeu? Aí tem a Fundação Casa, tem uma turma, um grupo que cuida, que chama Help, que cuida disso daí. Depressão Tem Cura, que também é um movimento que a Universal trabalha, principalmente às sextas-feiras, com a reunião de depressão. O Vício Tem Cura, que nem eu citei, esse trabalho aqui é excepcional, do Vício Tem Cura. O Unisocial, que vai nos bairros da cidade, aqui em Birigui, Araçatuba, já vi muito trabalho, somente no Portal da Pérola, ali. As IBI nos bairros, que é as tias, né, que é as mães que faz também. A FTU, que é a Força Team, que pega desde do gatinhano até os seus 15, 10 anos aí. O Grupo Caleb, que o Edson Fumaça faz parte, o pessoal, os amigos do Caleb, que foi lá dar apoio para ele. Unigreja, que pega várias igrejas, se unem, né? A Pentecostal, a Batista, se unem para fazer um projeto. O Grupo Saúde, que trabalha em hospitais, leva carinho, conforto aos familiares. Eu assistindo o Inteligência e Fé com o bispo Renato Cardoso, um tempo atrás, em São Paulo eles têm um trailer, banheiro móvel, com chuveiro e roupas novas para moradores de rua. Morador de rua. Isso a Universal fez. Tem a caixa d'água em cima do banheiro, tem gerador de energia, para gerar energia, para esquentar a água, o chuveiro. E cada morador de rua ganha um kit de roupa e sapato. Sim. São trabalhos lindos, maravilhosos, sociais, que infelizmente o poder público a gente não vai ver nunca fazendo isso. Por quê? Porque envolve política. Sim. Porque envolve eleição, envolve votos. E aí taxam de socialismo, taxam de comunismo, né? De forma muito errada, né? A gente tem que esclarecer que
comunismo é uma coisa, socialismo é outra. O socialismo é de direita e é de esquerda, e as pessoas não têm esse... o Bolsonaro está fazendo socialismo puro agora, né? Sim. Com a volta do Bolsa Família, com outro nome. Melhorou, vai dar uma ajuda maior para as mesmas pessoas que recebiam com o PT, né? Mas enfim, é socialismo. E isso está na política, não adianta querer mudar. Se acabar isso, pessoas morrem sem essa ajuda. Sim. Né? Então é fundamental que tenham. Então entendam que socialismo não é comunismo e não é de direita nem é de esquerda. É a praxe de o Estado devolver para o cidadão aquilo que é por obrigação de lei constitucional, né? Que o Estado, a União, tem que dar sobrevida, no mínimo, para o cidadão. Inclusive, esse Auxílio Brasil aí, eu conversando com pessoas, assim, que eu vou ser sincero, tem hora que eu sou contra. Porque eu já presenciei casos aqui no Crevelaram que a mãe tem 5, 6 filhos, cada filho de um pai, assim, que seja. E essa pessoa não trabalha. E ela vive do Bolsa Família, vivia do Bolsa Família. O que é uma pena. Entendeu? Porque, então, eu conheci, não é assim, cara, que funcionam as coisas. Eu conheci o Bolsa Família praticamente na prática. Né? Na época do governo Borini, o Borini criou lá uma cozinha maravilhosa. Né? Oferecia curso de cabeleireiro, curso de toda espécie de curso tinha ali para quem era do programa. Entendeu? Para você entrar no programa, você teria que fazer um curso profissionalizante ali. E o Borini deu isso. Você entendeu? E esta é a forma correta, né, de você fazer. Agora, eu sempre digo assim, Zé, carrapato, a gente tira e mata. A gente tira... elimina, né? O que a gente não pode é matar a vaca. Sim, não pode. Não, porque a vaca infelizmente, traz, e é por isso que eu sou contra o que você pensa que você é contra. Então, não se pode ser contra o projeto, você tem que ser contra os carrapatos. Os carrapatos. Ou por quê? Que eu vou te falar, Sandra, o meu filho José Maria, o Júnior, hoje ele trabalha numa assistência de celular, porque ele fez, acho que 4 ou 5 meses de curso lá no Senai, e a gente pagava com o Bolsa Família dele. Aí não sei por que o governo cortou o Bolsa Família dele, porque estava sendo investido nele. E eu não estava fazendo o que eu vejo, que a gente vê por aí, churrasco, comprando droga. Não. Entendeu? E eu sou contra dessas pessoas que utilizam o Bolsa Família para comprar droga, comprar cerveja, fazer churrasco, entendeu? É o que eu vejo aqui no bairro, aqui, algumas famílias que recebem. E tudo vai do caráter, sabe? Porque, olha, nós estamos numa situação, vocês viram aqui agora a minha esposa passando, ela perdeu, neste governo agora, ela perdeu um auxílio doença que ela recebia já há quase 10 anos. Sim. Perdeu, esse governo chegou e cortou. Né? Ela tem problemas sérios de saúde. Não é só ela que foi cortada. Né? A minha mãe recebe uma pensão de salário mínimo. Sim. Quer dizer, a esposa cortada, minha mãe recebendo um salário mínimo de pensão. E você com pouco trabalho, pouca corrida, né? Se eu depender das corridas, eu faço R$500 no mês. Então eu não dependo só da corrida, eu corro atrás de outras coisas. Sim. Rodriguinho, bem? É o Rodriguinho que entrou aí, abraço pra você. O Kleber, esse cara aí gente boa, né, Kleber? Foi o meu auxiliar lá na live lá. Eu tocava o telefone, Kleber, socorre eu aí. A né, gente Kleber? trabalhou lá junto um tempo. Então, Zé, a minha esposa sugeriu de a gente entrar no programa, sabe? Para receber o auxílio. O auxílio, não, você está correto. Não, então, mas aí é que eu não concordo. Sabe por quê, Zé? Porque eu tenho uma pequena estrutura
eu tenho consciência de que tem gente que está pior do que eu. Não, sim, não, isso aí. Você entendeu? Eu ainda tenho meu carro para correr atrás de alguma coisa. Se eu precisar cortar o meu carro na metade, transformar numa caminhonete e vender sorvete na rua, eu vou vender sorvete na rua. Se eu precisar. A situação nos obriga a fazer coisas assim. Então é questão de caráter. Eu não vejo a necessidade de eu entrar para um programa que pode beneficiar. Eu vou estar tirando de alguém que precisa muito mais do que eu. Sim, não, só que aí nós sabemos que tem os canalhas, que tem os carrapatos. Lá, você sabe um lugar que também tem um monte de carrapato que eu presenciei lá? Eu tô rindo aqui porque o meu filho que mora lá, o Luiz Ricardo, ele falou: pai, aquele ali, tá vendo? Ó, um Honda Civic na garagem, ganhou a casa aqui. Aquele lá na frente, lá, tá vendo lá? Aquele lá tem assim assado. Tá vendo esse aqui do lado aqui, pai? Esse daqui comprou do outro que tava passando fome. A gente vê em bairros novos, se você pegar aí alguns bairros novos, acredite se quiser, mas eu conheço uma pessoa que tem um Cruze na garagem e está com um carro do Minha Casa Minha Vida. Está com uma casa, Minha Casa Minha Vida. Tem um Cruze na garagem. Vou fazer o quê, né? Nós não somos uma autoridade falar assim, bicho, você tem que dar essa casa para alguém que precisa mesmo, que paga aluguel e tem 3, 4 filhos e passando fome porque tem que pagar aluguel. E governo, gente, comete erros. Bicho, como? O governo, qualquer um comete erros. Por exemplo, falava-se tanto do Bolsa Família, né, como você citou aí, que tem muito vagabundo recebendo. Tem muito. Tira os vagabundos. Mas não acaba com o programa não, porque o programa atende muita gente boa. Que nem nós pegamos aí o auxílio emergencial da pandemia. Sim, a minha esposa recebeu e ajudou nós. Nós tivemos conhecimento, e está aí para quem quiser ver, militares recebendo. E outra? Soldados militares. Tinha necessidade? Não. Nós sabemos de 12 traficantes dentro da cadeia recebendo. Então não adianta, o bandido é bandido sempre, ele vai dar um jeito de passar. Bolsonaro, Lula, o juiz Sérgio Moro, quem for governo vai passar por situações assim. O que precisa é identificar e punir, simples assim, não tem outra forma de fazer. Eu assisti uma vez um vídeo do Eduardo Bueno, né, o Buenas Ideias, isso não cai no Enem, né, no Enem. Ele citou uma coisa lá, que os vídeos dele eu falo pro Sandro, ele pode ser Lula, pode ser PT, pode ser esquerda, cor de rosa, amarelo, o que for, o cara é um show. Em história, o cara dá show, pode ser o que for, entendeu? Mas o cara, como te ensinando uma história verdadeira, não tem igual. E ele conta de forma gostosa. Gostosa de ouvir, aí tem aquelas palhaçadinhas que ele faz, as palhaçadas que ele fala. Eu dou risada quando ele fala dos milico. Eu até comentei com o Sandro, eu falei, eu dou risada quando ele comenta dos milico, né? Para quem não sabe, os milico é os militares. Infelizmente, nós chegamos numa situação no Brasil, Zé, onde a pessoa conta a história e é tratada de esquerdopata, tratada de comunista, mas é só a história, né? Quando eu pego para falar... O Kleber falou que vê. O Kleber falou que vê o Buenas Ideias. Buenas Ideias é bom demais. É bom demais, entendeu? Mas enfim, eu não gosto, Zé. Por exemplo, eu não posso... eu tenho a minha forma de cobrar o governo. A minha postura de cidadão. Pô, Sandro, você não está vendo fazer nada de bom. Eu tô, o Zé Maria posta todo dia coisa boa. O Zé Maria aprendeu, eu acho que depois de uma chamada de atenção que eu dei. Que a gente sempre conversando assim nas internas, viu? A gente conversa nas internas. Porque de repente o Bolsonaro passa. Sabe? Governos passam. E a gente fica. A nossa integridade moral, física, intelectual fica. E nós precisamos cuidar disso, não do Bolsonaro, não do Lula, não do Moro, temos que cuidar não dos do Brasil. Em cima. Claro, nós temos que cuidar do Brasil. Então,
ficar fazendo política de ideologia, com ataques pessoais, destruindo amizades, é a pior besteira do mundo, gente. Vixe, e como? É a pior besteira do mundo. Nós não vamos levar o país para o primeiro da Europa, nós não vamos levar para o primeiro do mundo. Né? O Brasil vai continuar sendo o Brasil. E se nós não melhorarmos posturas nossas, vai ficar cada vez pior. Porque vai sair este, vai entrar o outro, e vai governar por ódio, por vingança. E nós não podemos mais. Nós tivemos exemplos aqui em Birigui, recentemente, né? Umas posturas aí. O ódio de um político para o outro trouxe a cidade num caos que a gente está vivendo agora. Né? E o nosso país só está vivendo um caos por conta desse ódio de um governar contra... E isso, olha, não é o Bolsonaro que está fazendo. O Fernando Henrique fez depois do Collor, com ódio, com vingança para vingar aquele escândalo do Collor, aquela desgraça do Collor. Fernando Henrique fez, depois o Lula veio para vingar o que o Fernando Henrique fez, e agora o Bolsonaro só mudou o nome do projeto, né? E está fazendo a mesma coisa. Então, olha, presidentes da repúblicas e governos passam. E a gente nós ficamos, o Brasil fica e vai piorando. Nós temos que ter essa consciência. A minha postura sobre as matérias que eu recebo no Telegram, que eu tenho lá, eu faço parte do link lá da SECOM, né? Que é uma empresa que é administrada pelo Brasil, pelo governo federal. Inclusive eu conheço a SECOM por causa da rádio, porque o SECOM manda também spots para a rádio para divulgar alguma coisa relevante do governo. Essa é a Secretaria de Comunicação, né? Só que eu mostrei uma coisa que o SECOM postou lá, e eu falei pro Sandro que eu não compartilhei, porque eu me achei ofendido. A gente não tem que concordar com tudo, a gente não tem que falar amém para tudo, não. Eu não compartilhei, eu até mostrei pro Sandro sobre aquele monte que tinha negócio das leis trabalhistas e resumiu em 15. Lembra que eu te mostrei? Entendeu? Por quê? A nossa profissão, o governo Temer, degolou a nossa profissão radialista. Ponte para o futuro! Acabou com a profissão radialista. Hoje a profissão nossa, operador de rádio, operador de áudio, o técnico de som, que seja que vocês conheçam aí, sonoplasta, estamos que nem o micro-leão dourado que eu falo, estamos em extinção, cada vez mais em extinção. Se hoje o Bolsonaro tem uma dificuldade enorme de governar o país, não é só... o Bolsonaro ele tem uma fórmula que é o que eu não gosto nele, é a forma do falar. O jeitão dele, blá, 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 blá. Sou o pessoal capitão. Fala, não, mas ele é popular, ele é igual a gente, fala igual o povo. Não é isto. Eu estou falando que é muita política falada e pouca política desenvolvida. Né? Menos ação. Mas isso, ele tem essa dificuldade que é pessoal dele, é o jeito político dele, né? Mas o governo dele não deslanchou justamente por conta da ponte para o futuro do Michel Temer. Sabe? Porque queira ou não, foi a promessa do que a gente teve de vamos arrancar o PT que o Brasil melhora. Não, e não tá. Né? Arrancaram o PT... vamos fazer, arrancar o PT não, agora a gente precisa fazer um grande projeto para o futuro, a ponte do futuro, aprovou-se, vai melhorar, não melhorou. Então a gente precisa agora fazer a reforma do trabalho, vai melhorar, piorou. Vamos fazer a reforma previdenciária, vai melhorar. Eu tenho carteira assinada e não melhorou nada não, viu? E todas as reformas que vierem aí, principalmente agora está se falando muito, isso não vem já, mas vem para curto prazo em história, o semipresidencialismo, que já estão falando. Só que isso tem que ser debatido com a população, não pode ser na cadenetada deles lá não. Foi que nem sobre esse projeto, o 148, né?
Por que não fizesse uma audiência pública para debater esse projeto antes de entrar em pauta, né? Entendeu? Seria eu o penso ideal. que tudo tem que ser debatido agora, com a população, e penso que a população tem que estar mais presente na Câmara Municipal, sim. Aquela turma, desculpem aí, o bloco da Igreja Universal que foi apoiar o Edson Fumaça, vocês têm que ir lá toda terça-feira! Não é lógico, só lá não é nesse só, dia, não. Não é só nesse tem dia. que ir lá todo dia conhecer os projetos que vão passar, porque os projetos todos são para a cidade. Sim. Todos vão mudar a nossa vida. Nós temos que lotar aquela sessão toda semana. Sim. Precisa dessa concepção. E não é só amanhã. Na próxima, né, que será só o mês que vem. Se essa é a última, né? Porque são 3 sessões por mês, né? E Birigui tinha que mudar isso aí. A população tinha que cobrar isso daí. Vergonha. Tá? Araçatuba são 4 sessões por mês. Por que Birigui 3? Eu tinha que ser 5 porque tinha que ter uma extra com o mesmo salário. Sem aumentar. Porque, velho, não dá pra gente saber que fica lá um monte de coisa pra resolver, fica pra igual trás. Na justiça. Né? Fica igual na justiça. Um monte de processo parado é porque eu não vou trabalhar só essas horas aqui. Eu tenho um primo, o Paulo Serafim, grande São Paulino também. Ele é parmeirense, viu, Paulo? Ele é oficial de justiça. Ele entrou no fórum trabalhando com o pai. Selma Borges. Como é que tá Penápolis? A Nilza também. Nilza, minha ex-cunhada, mora aqui. Abraço aí. De vez em quando ela tem um canteiro na horta aqui, de vez em quando ela passa com a sacola em casa. Ô Nice, ó pra você. Olha como ajuda, cara. A horta. Viu? Precisa ter um investimento maior, mais hortas na cidade. Tem bastante, a gente sabe, né? Mas ao invés de se fazer, por exemplo, no bairro, uma horta grandiosa, podia-se fazer 3, 4 hortas menores e dar maior oportunidade, porque a gente vê ali aquela horta enorme. Se alguém quer um canteirinho ali, não tem, porque todo mundo pegando. E tem pessoas ali que tem 4, 5 canteiros. Para que tudo isso? Entendeu? Eu acho que tinha que dividir mais pro povo ali. O ano passado, se não me engano, o ano passado, era o... rapaz, esqueci o apelido dele que tomava conta das hortas aí, que era da administração Salmeirão. O Carlinhos Balbeiro fazia. Não era não. No início não era ele? Não, mas esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele. Você me perdoa. Tantas pessoas que a gente conhece, tem hora que... Eu tô com um apelido aqui de Mandruvá, mas Mandruvá é o Osmar. Mandruvá é o Osmar. Esqueci, cara, o apelido dele. É um desses bichinhos pequenininhos também, o apelido dele, eu não lembro, cara. Caramujo, pronto. Caramujo, você conhece ele, não? O Caramujo não conhece? Não lembro. O Caramujo pediu pra mim vir aqui conversar com o seu Joel. Seu Joel, o Caramujo pediu pra procurar o senhor aí, que a Anice pediu um canteiro pra ele. Ah, Zé Maria, não tenho. Tem uns aí que tem 5, 6 canteiros. Então, é difícil, cara. Entendeu? Eu acho que tinha que administrar melhor isso daí. Entendeu? Por família, 2 canteiros é excelente. Né? 2 canteiros, eu acho, sei lá. Nilza, Nilza, quantos canteiros você tem ali? 2, não é? Acho que é 2 que a Nilza tem. Eu penso que poderia até ter 4, mas se tivesse mais horta. Né? A gente vê aí espaços da cidade. E tem muito espaço. Aqui no bairro, aqui na parte de baixo, na avenida. Olha, nós viemos discutir um negócio aqui, estamos em outro. Não, mas é interessante porque o bairro precisa. Precisa. Nós temos lá uma horta lá em cima, mas aquela horta ela não é planejada, né? Não, particular. É do povo, né? É do povo. O povo resolveu fazer uma horta lá. Se tivesse um planejamento, poderia render muito mais. Ali onde que era a Rua 10 ali, a antiga Rua 10, você sobe ela, tinha aquele final ali, o pessoal abriu ali, né, uma passagem ali, do lado esquerdo, do lado direito, é o povo que cuida ali, do lado direito ali, você subindo, Sandro, o morador que mora de frente ali, um senhor já aposentado, ele pediu para a administração Burini se ele podia cuidar da área ali. Você já viu do lado da quadra ali? Sim. Tem água encanada, tem energia elétrica que ele levou da casa dele para lá. Pela via pública. Ele fez ali, ele cortou ali, fez o encanamento, concretou de novo, com concreto, nem
nem massa asfáltica foi de concreto. Ele levou água ali e energia elétrica. Final de semana, reúne as famílias ali, tem até churrasqueira. Fazem churrasqueira ali, tem os bancos que eles fizeram. Isso é gostoso de ver no bairro. Nós temos na paineira ali, ó, que poderia ser um espaço... Ali fica próximo da casa do Josená, entendeu? Aquela área ali é uma praça ali. Tem até um nome aquela praça, tem até um nome ali. Mas cadê a praça dali? Cadê a benfeitoria? Colocaram três fizeram uma casa de academia lá. Fizeram uma casa ali na paineira ali, fizeram uma casa de madeira, tudo, aí colocaram um monte de sofá embaixo ali, que o povo joga lá embaixo, e teve uma molecada que foi lá e pegou e trouxe de volta ali, e fez ali para eles ficarem brincando. Mas ali. É um espaço que poderia ser muito melhor bem aproveitado. Tem vários espaços no bairro que poderia ser aproveitado, e que de repente, José, a gente se organizando para trabalhar junto com todos do bairro, a gente consegue fazer grandes mudanças. Sim. E voltando na última sessão de Câmara da terça-feira passada, o terceiro item que foi em discussão marcada foi o projeto protocolado pelo vereador Pastor Reginaldo, que defende a obrigatoriedade de treinamento de primeiros socorros a pais e responsáveis de recém-nascidos. Esse aqui é um projeto até que foi tirado de pauta, entendeu? Ele foi tirado de pauta de discussão, deve ser para estudar mais o na projeto. verdade, quando coloca aí obrigatoriamente, fica um negócio pesado demais, né? Sim. Porque eu acho que nem tudo deve ser obrigatório, né? Porque, queira ou não, isso dá custos para o município e custos para os pais. Certo. Aí teve um projeto aqui que foi retirado, né, da pauta lá, que seria integrar o ensino, comunidade e serviços referentes ao SUS. O Executivo pediu a retirada da matéria de tramitação. O documento previa parceria por meio de contrato organizado de ação pública ensino-saúde, o COAPESP, para vagas de residências em saúde. Isso daqui a gente não sabe o que significa, mas foi retirado pelo Poder Municipal. E amanhã, Sandro, a pauta vai estar bem cheia mesmo. Pega os principais aí. Eu só vou falar aqui, eu imprimi o corpo inteiro aqui, mas só vou aqui, que é a matéria de ordem do dia que foi protocolada na Câmara, a 31ª sessão da 18ª Legislatura 21-2024. O primeiro projeto de lei é o projeto 129 do Poder Executivo, estima a receita fixa a despesa do município de Birigui, Estado de São Paulo, para o exercício de 2022. Que isso aqui é dinheiro que tem que ter em caixa para a prefeitura trabalhar, entendeu? Em votação em primeiro turno, e depois tem em votação em segundo turno, tá? E o projeto de lei 136, do autor Pastor Reginaldo, estabelece que hospitais e maternidades oferecem aos pais ou representantes de recém-nascidos treinamentos para prestar socorros em caso de engasgamento e prevenção à morte súbita. Beleza. Excelente. Aqui pelo menos na proposta, na matéria, na ordem do dia, não consta a palavra obrigatoriedade. Não. Né? Não. Então já pode ser mais discutível. Sim, inclusive teve até PMs aqui que socorreram aí, né? Pais, sim. Novos aí com recém-nascidos. Esse aqui é bom. Aí entra na pauta também o projeto 143 do Pastor Reginaldo, adoção do nome da senhora Erondina Gualberto Junqueira, a irmã Erondina, para a denominação de praça pública em Birigui. Isso também vai entrar em paz. Isso aqui também. Merecido, acho que todo cidadão merece ter o nome de rua. Sim. Mas eu tenho o pé atrás. Eu penso que nomes de rua poderia ser dado para funcionários públicos
entrar uma lista de prioridade, sabe? Sabe quando você vai no banco que você tem um atendimento prioritário? Deveria ser, por exemplo, olha, faleceu um funcionário público que nem teve recentemente, mês passado, né? Esse mês a gente, se tiver que aprovar um nome de rua, que seja para este. Né? E o outro pode, a dona Erondina merecedora, claro que sim, mas o que eu falo fica para a dona Erondina uma outra oportunidade se nós tivermos só uma rua para ser aprovada. Agora pode-se aprovar os dois, mas que dê uma prioridade para o funcionário público, que por que ele seja só um gari, mas sim, ele cuida da cidade. Ele se colocou a serviço da cidade por um período da vida dele que deixou de estar com a família e deixou de estar ganhando na iniciativa privada. Então, acho que é justo. Inclusive, era uma das minhas propostas enquanto candidato de se fazer isso, né? de ter uma linha prioritária para funcionário público. E fica aí aberto para os amigos da Câmara, quem sabe, votar um projeto nesse sentido. Aí entra também o projeto de lei 148, que é a cessão de uso de título do Centro de Lazer ao CISEP. A lei 150 do Poder Executivo, que autoriza o município de Birigui a realizar transposição e transferência de dotação consignadas na lei tal. Vou só resumir aqui porque já está quase no meu horário lá. Aí entra a lei 152 também, que é do Poder Executivo, que autoriza o município a abrir crédito adicional suplementar nos termos do artigo 43 da lei tal. Aí entra aquele da taxa de lixo, que é o 05/2021 do Poder Executivo, que institui a taxa de resíduos sólidos, a TRS. Se seguir essa ordem aí, ele será o 7º projeto a ser discutido, já fica quase lá para o final, né? E o 8º é o Decreto Legislativo 6/2021 do Pastor Reginaldo, que é assim, concessão de título de cidadão biriguense ao pastor Aparecido Teixeira Costa pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Eu tirei esse projeto aqui, mas só que não vai dar para mim ler. O pastor Aparecido é o superintendente da igreja quadrangular aqui em Birigui. Ele cuida da região, Birigui e região. Ele é como se dizia, o responsável pelas igrejas quadrangular, tanto Birigui e região, que também é cidadão. Esse cidadão biriguense também vem assim a calhar, porque o pastor Aparecido tem um currículo enorme. Ele é do estado do Paraná e hoje está aqui em Birigui já há 10 anos. Nada absolutamente contra o pastor e também nada contra absolutamente qualquer outro, mas eu tenho um pensamento assim, Zé, vai dar o título de cidadão para uma pessoa, ótimo, é merecido, porém, qualquer que seja o escândalo, por exemplo, nós temos uma pessoa dada como cidadão biriguiense, que não é de Birigui, não nasceu aqui, mas criou-se uma organização criminosa de corrupção no sistema da saúde de Birigui, né? Que é o tal de um doutor aí, né? Que está lá com o nome de cidadão biriguiense. Corrupto, ladrão, maldito, safado, sem vergonha. Condenado, preso. E com título de cidadão de Birigui. Caiu numa malha dessa, revoga-se o título e pronto, acabou. Acho que a Câmara tem que pensar nisso. De todos os nomes que nós tivemos aí dado como cidadão biriguiense, quando acontece algo nesse sentido, não merece ser cidadão de lugar nenhum. Só da cadeia. Né? É revoltante, né? Só da cadeia. Tem que ter título de cidadão e tinha que ser caçado. Não, tinha que ser caçado esse título. Claro. Porque não dá pra gente ficar sabendo que alguém nesse nível está recebendo e andando como eu sou cidadão biriguiense. É a merda que é. Entendeu? Desculpa aí. Não, você tá certo. Eu acho que tinha que caçar esse título. Tem que tirar. Tem que caçar. A Câmara Municipal tem que ter um projeto de lei nesse sentido.
que casse o título de cidadão biriguense que foi dado. Foi condenado. Se for condenado pela justiça, tira o título. Tira imediatamente. Na sessão seguinte. Ó, foi condenado hoje, semana que vem, na próxima sessão, a gente tira o título dessa pessoa. Simples assim. Ok? E depois a gente também, agora não vai dar tempo, que a gente prolongou o nosso debate aqui, a nossa prosa Muito aqui. bom, aliás. A gente vamos voltar em outra live, né? Depois a gente vai falar da comissão que nós vamos formar aqui no bairro aqui a respeito do que a gente estamos precisando, urgente e urgentíssimo. A gente ouve muito isso aí lá na Câmara, urgente, urgentíssimo, da prefeitura, do poder público vir aqui e olhar os nossos problemas que está aqui e dar soluções. A gente não quer que venha só olhar, não. A gente quer que venha resolver. Eu já conversei com o Diogo Sobreira a respeito da limpeza do bairro aqui. Ele falou que ia pegar a equipe dele lá e vinha aqui. O canteiro da avenida, a pracinha de entrada ali, o triângulo ali, tá feio, hein? Tá feio, hein? O negócio tá feio. Se você fazer que nem eu fiz sábado, feriado, como eu não trabalhei, porque lá em Araçatuba era feriado de consciência negra, eu andei aqui os locais aqui por dentro, aqui no miolo do bairro aqui, onde que tem algumas hortas e quadras, tudo abandonado. Só tem uma quadra aqui para baixo da creche ali, que um pessoal ali passou uma tinta dentro dela lá para o pessoal brincar, alguns moradores ali. Mas o que tem de lixo do lado da quadra, Sandro, jogado, grandeza, dentro do bairro, ao lado da quadra, ao lado da horta comunitária, pontos, entendeu? Então chega a dar tristeza de ver o que tá ali. Tanto lixo que tem jogado na rua. Infelizmente, tá? Infelizmente. Inclusive ontem, até a hora que eu vim aqui na casa do Sandro, marcar certinho o horário pra gente fazer essa live, eu falei pra ele: Sandro, eu tava subindo a avenida José Manuel Montoura aqui, e tinha um monte de galho jogado no meio da rua, que a pessoa foi jogar lá embaixo, onde a prefeitura começou a amontoar para levar embora esse lixo. A pessoa foi lá jogar também poda de árvore. Então é difícil, entendeu? É complicado. É tanto para nós que moramos aqui no bairro e queremos esse bairro limpo, um bairro visível para os olhos de quem vem visitar aqui, tá difícil. Se a administração não tomar uma providência, uma providência ríspida a respeito disso daí, olha, tá difícil morar aqui. Só uma sugestão aí, que de repente pode ser viável, de se criar ali naquele local mesmo onde o pessoal joga com maior frequência. Prefeito, fica a ideia aí de uma usina ecológica de reaproveitamento de lixo, mas no sentido de gerar energia elétrica, viu? A gente está vendo aí em alguns países, né? Sim, tá Principalmente poda de árvore, lixo orgânico, estão se montando pequenas usinas para gerar energia, para uma coletividade, para um condomínio, por exemplo. Já existe em muitos lugares do mundo, né? E é algo simples e que não precisa de tanto... aliás, não é energia, desculpa, gente, é gás. Né? Que poderia ser gerado para uma coletividade, condomínio que tem a sua própria usina de lixo, sabe? Americano já está usando tudo dessa estratégia. Eles montam subterrâneo, né, onde é jogado lixo, e esse lixo vira gás, né? E abastece o condomínio. É algo de se pensar para curto e médio prazo, é possível. A gente sabe que porque o sistema é simples. É isso aí. Pessoal, então eu agradeço vocês aí que acompanhou aí, compartilhou e curtiu aí o nosso bate-papo aqui a respeito da última sessão e da próxima sessão amanhã, o que vai ser voltado lá.
Tá? E nós vamos estar lá. Vamos... O Fala Zé e o Sandro Maurício vai estar lá. É. E vocês que não faz a coisa certinha aí não, que vocês vão ver. Vamos ver. A gente vai fazer que nem assim na escola, ó, te espero na saída, hein? Não, eu quero Um abraço a todos os vereadores e obrigado àqueles vereadores que foram cumprimentar tanto o Fala Zé como o Maurício. Fiquei muito feliz da vida porque realmente deu resultado. Sim, né? O pessoal veio e elogiou. E eu acho que é isso, Zé. Eu acho que é um trabalho sério em prol da comunidade, dar resultado. E o vereador Cezinha Pantaroto Júnior veio até mim e parabenizar pelo Fala Zé e aquela prosa de amigos que eu fiz com o meu tio, amigo, parceiro, considero muito, o doutor Adalto Quirino Silva, e o doutor Adalto Cezinha mandou um abraço a ti, tá? Retribuindo o seu abraço, ele mandou um abraço a ti. Assessoria Jurídica, doutor Adalto Quirino Silva e doutor Antônio Batista de Araújo, nosso amigo Twin lá de Araçatuba, que o Sandro conhece muito bem o Twin. A Princesa Lanches, a Faquini Moda Estamparia, Ilza Modas e Afins. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Amém. Abundantemente em seus lares, em suas casas, as suas famílias e principalmente no seu dia a dia, no seu trabalho. Ok? Forte abraço. Obrigado a todos. E o Fala Zé está na área. Se tiver alguma coisa relevante ou irrelevante, nós estamos na área aí. Se derrubar é pênalti. Um abraço a todos.